bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o dia que você esteja assistindo essa aula, não importa o dia que você esteja se deleitando com o seu conhecimento. O que interessa é que você está buscando mais conhecimento. Galera, nós estamos numa terceira aula sobre membrana plasmática. Tá? Que esse conjunto de aulas a gente chama de envoltórios celulares. Nós fizemos envoltórios celulares parte 1, fizemos parte 2 e agora vamos para a parte 3. Antes da gente iniciar, vai lá, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, dá um like se você gostou. Se você não gostou, dê um like também. Coloca lá, liga lá o sininho. Por quê? Porque quando o Eduardo mandar um vídeo, você vai ser notificado. E depois de tudo isso, vamos iniciar a nossa aula. Vamos para o primeiro slide? Vamos lá. Vamos para o primeiro slide da nossa aula. Vamos lá, então? Nós, na aula anterior, né, se você não assistiu, você busque no nosso canal a aula sobre envoltórios celulares, parte 1 e parte 2. Na aula 2, a gente fala de transporte através da membrana, onde esse transporte através da membrana ele pode ser passivo, por difusão simples ou difusão facilitada, e osmose, tá? E o transporte ativo, que é a diferença entre o transporte passivo e o transporte ativo, é porque no ativo ocorre gasto de energia. Por exemplo, aqui o exemplo de difusão é o quê? Passagem de soluto do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. A diferença aqui dessa difusão, apesar de ambas serem passivas, é que na difusão facilitada, a substância que está passando do meio mais concentrado para o meio menos concentrado é uma substância que passa através dos canais proteicos. Tá? Esses canais proteicos, eles são mediados por proteínas chamadas de essas proteínas chamadas de permeases, daí o termo permeabilidade. Tá? Então, isso é uma difusão facilitada. No transporte ativo, também ocorre através de canais, porém, ocorre num processo em que vai haver a passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou seja, contra o gradiente de concentração e com gasto de energia. É devido a esse transporte ativo que ocorre a manutenção da diferença de concentração entre as células, que foi uma das últimas coisas que nós falávamos na aula da parte 2. Nós falamos também da osmose. O que seria osmose? Passagem de soluto, passagem de solvente, água, por exemplo, do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Aqui o exemplo de uma hemácia, quando está em meio hipotônico, ela ganha água. Quando está em meio isotônico, ela mantém-se da forma normal. E quando está com meio hipertônico, ela perde água. Falamos também de uma importância lá da osmose. Então, mais uma vez, eu digo que se você não assistiu a aula sobre transporte através da membrana, vai lá, assiste, depois assiste essa. O transporte ativo, a gente já falou, só reforçando que ocorre aqui um gasto de energia, e no caso a energia da célula, ela é em forma de ATP, ok? E hoje nós a nossa proposta
é fazer o transporte em massa. Gente, o que seria esse transporte em massa? Entenda o seguinte, a célula ela tem uma permeabilidade seletiva, como a gente falou lá na primeira aula sobre membrana plasmática envoltórios celulares. Então, ela tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, a célula ela permite a passagem de determinadas substâncias através da membrana, que vem a se falar a respeito do transporte através da membrana. Esse transporte através da membrana são aqueles que a gente falou, difusão, osmose, né? Ou seja, e bomba de sódio e potássio. Quando a gente fala de transporte em massa, seria o seguinte, seria um processo chamado de endocitose e um processo chamado de exocitose. Toda vida que a célula ela não tiver condição de englobar grandes partículas, ela consegue englobar essas grandes partículas modificando a sua estrutura. Seja a modificação emitindo pseudópodes, olha o termo pseudópodes, está aqui ó, o termozinho pseudópodes, vou botar aqui o lápis para a gente ficar utilizando, tá certo? Então eu tenho o termo pseudo, falso, podes, pés. Então, pseudópodes são aqueles falsos pés. Isso é muito comum, mas muito comum mesmo na nossa célula do tipo macrófagos. Eduardo, e essas células do tipo macrófagos, elas fazem o quê? Estou procurando aqui o nosso lápis e eu não estou encontrando, então fica para depois. Olha só, esses macrófagos, que são células de defesa nossa, eles englobam partículas, por exemplo, uma bactéria. Tá? Aí ele emite o pseudópode, engloba essa bactéria, como está aqui, ó, emissão de pseudópode, engloba essa bactéria, forma o que a gente chama de, neste caso, como é fagocitose, fagossomo, se fusiona a uma organela citoplasmática membranosa responsável pela digestão intracelular, chamada de lisossomo, e aí, ora, se é chamado de lisossomo, é porque nós vamos ter, no caso, conseguir a canetinha agora, então está aqui o pseudópode, certo? Então, ó, emissão de pseudópode vai englobar essa partícula aqui. Aqui forma uma estrutura denominada de fagossomo. Esse fagossomo ou fagossoma, tanto faz, ele vai se fusionar com o lisossomo e vai fazer a digestão. O que prestar dessa bactéria é absorvido, o que não prestar é jogado fora. Tá certo? Então, Eduardo, o que é fagocitose? Fagocitose é, se quiserem anotar, é um tipo de transporte em massa em que a célula emite pseudópodes para englobar partículas sólidas, formando fagossomo. E pinocitose, já que você está com a canetinha aí na mão, anotando, e pinocitose seria o quê? Seria englobamento de partículas líquidas ou em solução, tá certo? Ó, englobamento de partículas líquidas ou em solução, para que haja o processo de pinocitose. A diferença básica entre a fagocitose e a pinocitose é que a fagocitose é englobamento de partículas sólidas,
A pinocitose, englobamento de partículas líquidas ou em solução. A fagocitose forma fagossomo, a pinocitose forma pinossomo. A fagocitose ocorre por emissão de pseudópodes e aqui não. A célula, olha só, ela não emite projeção, ela não modifica a forma da célula. Simplesmente ela forma uma estrutura que a gente chama de invaginação. Olha só, eu tenho a membrana plasmática aqui, pessoal, ela se invagina. No caso, na fagocitose, ela emite pseudópodo, emite prolongamentos, tá bom? Essa endocitose, tá? Que é dividida em fagocitose ou pinocitose, também pode ocorrer através de receptores de membrana. Isso aqui é muito comum quando existem células de defesa. Para quê? Para atrair aquela partícula e ela destruir aquela partícula. Lembrando que nossas células de defesa são os leucócitos. E depois a gente vai fazer uma aula específica sobre sistema imunológico. Ok, gente? O outro ponto são as especializações da membrana. Gente, especializações da membrana, elas são modificações que a membrana ela realiza para que haja, no caso, para que haja ou um aumento da superfície de absorção, por exemplo, microvilosidades. Coloca aí ao lado, pessoal. Aumenta a superfície de absorção. Certo? Interdigitações. Coloca aí de lado, pessoal. Interdigitações, anotem. Aumenta a adesão entre as células. Tá? E aqui está repetido interdigitações, né? Então, aqui, esse interdigitações pode eliminar, tá? Junções em gap. Junções em gap. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou meio... Peraí. Aqui, ó, pessoal. Junções em gap, tá? Essas junções em gap, ela vai servir para que haja uma comunicação também. Gap é intervalo, não é lacuna, mas é tipo um portão, é uma porta, tá? E tem outra, então preste atenção. Eu tenho interdigitações, certo? Por que essas interdigitações? Porque esse tipo de junção, ó, olha só, vou botar aqui, vamos supor que tenha duas células. Uma separada da outra. Aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra. Aqui eu chamo de interdigitações. Certo? E quando existem umas estruturazinhas assim, ó, certo? Isso aqui é chamado de desmossomos. Então, quer dizer o seguinte, tanto desmossomos quanto interdigitações, anotem, aumentam a adesão entre as células. Aumenta a adesão entre as células. Eduardo, microvilosidades. Esse interdigitações, pessoal, na realidade, era para estar aqui como invaginações, tá certo? Vou até botar aqui, vai ficar meio feio, tá certo? Mas só para vocês entenderem que é invaginações.
Que letra de analfa tá aqui, mas tudo bem. É porque eu estou com o mousepad aqui, aí fica meio... Certo? Então, ó, o que são essas invaginações? Ó, entenda, microvilosidades é uma saliência, como se eu tivesse aqui, ó, isso aqui, ó, uma saliência e vai, uma saliênciazinha, uma saliênciazinha. Imagine que você tem um barbante e esse barbante está todo em zigue-zague, tá? Em ondinha. Se você puxar esse barbante, não vai ter uma superfície longa. Então, olha só, tanto as microvilosidades quanto as invaginações, elas servem para aumentar a superfície de absorção. Normalmente, as microvilosidades é por absorção e as invaginações, que normalmente é aqui na parte basal da célula, na parte aqui, ó, são reentrâncias assim na célula, certo? A gente tem as invaginações como uma superfície de reabsorção. Por exemplo, no intestino delgado, normalmente eu tenho microvilosidades. No intestino grosso eu tenho invaginações, um para absorver, o outro para reabsorver. Junções em gap. Junções em gap, pessoal, são junções que ocorre uma comunicação, certo? Uma comunicação entre as células, tá certo? Então, as células são bastante unidas. Por exemplo, célula da pele. A gente puxa e não tira o pedaço. Por quê? Porque elas são muito unidas. Unidas através de quê? Desmossomos e interdigitações, tá certo? E as junções em gaps é como uma comunicação entre essas células. Microvilosidades e invaginações servem para aumentar a superfície de absorção entre as células. Beleza, pessoal? Então, olha só. Vimos a composição química da célula na primeira aula e a estrutura, composição química da célula, não, desculpe, da membrana plasmática e a estrutura da membrana plasmática e suas funções. Na segunda aula, transporte através da membrana. Agora, na terceira aula, vimos, até agora, o transporte em massa e as especializações da membrana. Para finalizar, tá, a parte de especializações da membrana, nós temos aí o seguinte, plasmodesmos. Gente, plasmodesmos é como se fossem lá aquelas junções em gap, sendo que ocorre nas células vegetais. Olha a característica de uma célula vegetal, ela normalmente é uma estrutura, não é arredondada, ela normalmente é uma estrutura, uma figura geométrica, ela tem uma estrutura aqui chamada de vacúolo, muito grande, além da membrana plasmática, aqui, eu vou ter, ó, a parede celular. E o que são plasmodesmos? Plasmodesmos são canais de comunicação entre uma célula vegetal e outra. Isso é ultra necessário, pessoal. Por quê? Porque a célula vegetal ela é impermeável, existe uma impermeabilidade da membrana devido ou melhor, existe uma impermeabilidade devido à celulose. E aí, a gente sabe que a membrana plasmática ela tem uma permeabilidade. Mas para que haja permeabilidade também dessa parede celular celulósica, eu tenho tipo uns porozinhos aqui, ó. Estão aqui esses poros. Esses poros são chamados de quê? Plasmodesmos. Tá ok, gente? Então, isso aí é um tipo de especialização da membrana da célula vegetal, tá? Para, agora sim, último ponto da nossa aula, parede celular.
Pessoal, a gente tem parede celular celulósica, certo? Que é da célula vegetal. Parede celular quitinosa, que é dos fungos. E parede celular com peptidoglicanas, que são das bactérias. Então, a gente tem vários tipos de paredes celulares. Eduardo, e o que é uma parede celular? Gente, é uma proteção extra que determinadas células têm. No caso, essa proteção extra está na célula vegetal, com a parede celular celulósica. Lembrando que celulose é um carboidrato. Na célula bacteriana, pela parede formada de peptidoglicanas. E na célula fúngica, pela parede celular formada de quitina. Quitina é a mesma, é um carboidrato também, certo? As paredes celulares têm sempre carboidrato. Pode observar que aqui é celulose, é um carboidrato do tipo é um polissacarídeo estrutural. Quitina também é um polissacarídeo estrutural dos fungos, né? E lembrando que quitina está presente no exoesqueleto de artrópodes. E aqui é chamado de peptidoglicanas. Olha só o nome, peptido de peptídeo, proteína, glicana de carboidratos, tá? Uma coisa a gente precisa chamar a atenção é que nas bactérias existe uma diferença de parede celular. Observem que aqui a gente tem bactérias chamadas de gram-positivas e bactérias chamadas de gram-negativas. Gente, vocês também estão observando que a bactéria gram-positiva, ela tem uma camada, tá? Uma camada bastante espessa, certo? Uma camada bastante espessa. Tá aqui, mudei a cor do lápis para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Aqui tem uma camadazinha mais delgada. Agora, imagine o seguinte, uma camada grossa de uma estrutura que não é muito resistente, vamos supor, uma camada grossa de isopor, certo? E uma camada fina, mas tem uma resistência muito grande, uma folha grossa de aço. Então, eu tenho isso aqui de isopor e isso aqui de aço. Qual é o mais resistente? O aço, óbvio. Então, quer dizer o seguinte, essas bactérias gram-positivas e gram-negativas, que esse termo aí é de um tipo de coloração que se utiliza, chamado de método Gram de coloração, onde você coloca o reagente, se ficar azulado, ela é uma bactéria gram-positiva, se ficar avermelhado, é uma bactéria gram-negativa. Agora, qual a importância de saber se ela é gram-positiva ou gram-negativa? Como eu falei, essa bactéria aqui, apesar de ter a camada bastante espessa, ela tem uma camada menos resistente do que essa. Quer dizer o seguinte, é mais fácil combater uma bactéria gram-positiva, normalmente é mais fácil, do que uma gram-negativa. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente fecha a parte de envoltórios celulares, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal, se você não é inscrito, de compartilhar com os amigos, tá? E compartilhem com os inimigos também, e as inimigas. Vocês acompanhem nossas redes sociais, tá? Dê lá seu like, como eu falei, compartilhe, clica lá no sininho, pessoal. Vocês sabem que a gente, quanto mais divulgar um projeto desse, de aulas gratuitas, aulas de qualidade, aulas para pessoas que não têm condição de pagar cursinhos por aí, tá? E para as pessoas também que têm condição de pagar cursinho, tá certo? Eu sou professor de várias escolas privadas, mas também sou professor da rede pública e eu sei a realidade das duas.
trabalho há 25 anos com preparatórios para vestibulares e, no caso, desde quando o Enem foi lançado, também preparando para a prova do Enem, tá? Então, a gente tem aqui uma experiência muito vasta para fazer com que vocês cheguem ao sucesso. Um beijo a todos, até a próxima, se Deus assim permitir.